E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro acordou em choque e expectativa com uma decisão que promete mudar completamente a história e a memória recente do Campeonato Brasileiro. E desta vez, quem está no centro de todas as discussões é o Vasco da Gama, clube que agora aparece em uma posição inusitada e, para muitos, quase inimaginável. De acordo com rumores que circulam nos bastidores e que já chegam até os torcedores mais atentos, a FIFA teria validado oficialmente uma revisão histórica de títulos nacionais, conferindo ao Vasco conquistas que, até então, estavam cercadas de controvérsias e questionamentos. A notícia caiu como uma bomba na rotina do futebol carioca, principalmente entre os rivais tradicionais, Fluminense e Botafogo, que agora se veem em uma situação inédita. O Vasco teria, segundo os cálculos dessa nova interpretação, mais títulos do que os dois clubes juntos, mexendo profundamente com a memória afetiva de gerações de torcedores e alterando completamente a narrativa que até então parecia consolidada. Nos grupos de WhatsApp, redes sociais e fóruns especializados, a discussão é acalorada. E muitos se perguntam se essa decisão não vai gerar uma avalanche de disputas jurídicas e revisões de estatísticas históricas, pois a consequência de reconhecer oficialmente cada campeonato perdido ou contestado pelo Vasco nos anos anteriores pode desencadear uma verdadeira revolução no futebol brasileiro, tornando o clube protagonista de um momento histórico que já está sendo debatido de forma intensa entre jornalistas, historiadores do esporte e torcedores apaixonados que veem na decisão da FIFA um reconhecimento tardio, mas simbólico, da importância do Vasco no cenário nacional. O impacto dessa decisão ultrapassa o simples número de taças e troféus. Para muitos analistas e comentaristas esportivos, o que se discute agora não é apenas o título em si, mas o peso histórico e simbólico que ele carrega, alterando a percepção que se tinha do futebol carioca por décadas. Torcedores do Vasco, que já vinham comemorando pequenas conquistas regionais, agora têm um motivo ainda maior para exaltar o clube. Enquanto os rivais se veem obrigados a revisar mentalmente toda a sua história, questionando conquistas e confrontos que antes eram considerados definitivos. O clima entre as torcidas rivais já começa a mudar nas redes sociais, com provocações, memes e debates acalorados, enquanto jornalistas esportivos tentam, de maneira quase frenética, entender o alcance real da decisão. A sensação geral é de que o futebol brasileiro entrou em um novo capítulo, onde números antes imutáveis podem ser revistos e onde a memória coletiva, que sempre privilegiou determinados clubes, agora precisa ser recalculada à luz da nova interpretação da FIFA, tornando cada discussão sobre títulos mais intensa, mais apaixonada e mais polêmica do que nunca. O que parecia impossível, ou ao menos improvável, agora se torna uma realidade que promete transformar não apenas a história do Vasco, mas de todo o futebol do Rio de Janeiro, com repercussões que certamente ecoarão nos anos seguintes. Entre especialistas em história do futebol e estatísticas esportivas, a decisão da FIFA é vista como algo que vai além do simples reconhecimento de títulos.
Há quem acredite que esta revisão oficial pode abrir caminho para outras análises e mudanças em registros históricos, não apenas do Vasco, mas de clubes de todo o país que, por diferentes motivos, tiveram conquistas questionadas ou mal documentadas ao longo das décadas. A discussão se espalha pelos programas esportivos, onde comentaristas tentam, entre risadas e incredulidade, calcular quantos títulos exatamente o Vasco teria agora e como isso se compara à soma das conquistas de Fluminense e Botafogo. Cada número debatido gera uma nova onda de comentários e o clima de novela histórica toma conta de torcedores e profissionais da mídia, que se perguntam se haverá uma reavaliação formal de outros campeonatos e torneios nacionais, estaduais e até internacionais, que possam alterar ainda mais o panorama do futebol brasileiro. Enquanto isso, a torcida do Vasco vê nesse momento uma oportunidade única de celebrar a grandeza do clube, não apenas com base nas conquistas recentes, mas também em um reconhecimento tardio que pode colocar o time em posição de destaque absoluto, provocando reações de surpresa, inveja e até indignação em quem sempre considerou que Fluminense e Botafogo lideravam historicamente o cenário carioca. O burburinho em torno dessa decisão também se estende aos jogadores, ex-jogadores e ídolos históricos do Vasco, que começam a ser lembrados de maneira ainda mais intensa, com debates sobre o quanto cada geração contribuiu para essa mudança histórica. Para muitos, trata-se de um reconhecimento merecido, que dá ao clube o protagonismo que ele sempre teve, mas que, por diferentes circunstâncias, havia sido minimizado ou ignorado. Entre os torcedores, surgem histórias de familiares e amigos que recontam episódios históricos do clube, revivendo momentos de glória que agora ganham um peso ainda maior com a chancela da FIFA. A repercussão também invade o campo das apostas e das redes sociais, onde cada comentário ou meme relacionado à decisão viraliza rapidamente, aumentando ainda mais a visibilidade do tema e provocando discussões que parecem não ter fim, reforçando a ideia de que o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo com a simples, mas poderosa revisão histórica de títulos do Vasco da Gama. Enquanto isso, os rivais tradicionais começam a se organizar para reagir à decisão, questionando os critérios utilizados pela FIFA e buscando interpretar se de fato todos os títulos reconhecidos podem ser considerados válidos ou se haverá futuras contestações. A narrativa da imprensa também se divide. Há quem veja a medida como justa, resgatando o protagonismo histórico de um clube que sempre teve impacto no futebol nacional, e há quem interprete como polêmica, capaz de gerar um efeito cascata que pode alterar a percepção sobre campeonatos de outras décadas e clubes. Nas redes, cada novo post sobre o assunto gera milhares de interações, e a sensação geral é de que a torcida vascaína nunca esteve tão unida e eufórica, enquanto Fluminense e Botafogo tentam lidar com a nova realidade e compreender como reagir a uma situação que poucos imaginavam possível, mas que agora se apresenta como fato consumado, revolucionando a história do futebol carioca e nacional. Alguns historiadores do futebol apontam que decisões como essa têm um impacto simbólico tão grande quanto o impacto técnico ou esportivo, e que os clubes precisam se preparar para lidar com as consequências dessa revisão histórica.
O Vasco, por exemplo, agora não apenas soma títulos, mas também aumenta sua relevância cultural e social, fortalecendo sua imagem junto à torcida e potencialmente atraindo novos fãs que se deixam envolver pela narrativa de redenção histórica e justiça simbólica. Por outro lado, Fluminense e Botafogo enfrentam o desafio de manter a motivação de suas torcidas e defender a memória de suas conquistas, sem desmerecer os números agora atribuídos ao Vasco. O que parecia um simples debate sobre estatísticas se transforma em uma verdadeira batalha de narrativas, e a tensão entre os clubes se intensifica a cada nova discussão, deixando claro que o futebol brasileiro entrou em um novo capítulo, onde cada título, cada conquista e cada memória histórica passa a ter um peso renovado, digno de debates acalorados e reflexões que certamente se estenderão por muitos anos, redefinindo a forma como enxergamos a grandeza dos clubes cariocas. O clima de expectativa e rumores sobre a decisão da FIFA não se limita apenas ao Brasil. Observadores internacionais do futebol também demonstram interesse, já que casos como este são raros e podem servir de referência para revisões históricas em outros países e continentes. A narrativa criada em torno do Vasco, agora com mais títulos do que Fluminense e Botafogo juntos, se transforma em exemplo de como estatísticas e conquistas podem ser reinterpretadas, gerando discussões sobre justiça esportiva, memória histórica e a importância do reconhecimento oficial. O debate segue intenso, com torcedores, jornalistas e historiadores contribuindo para uma narrativa viva que se constrói a cada comentário, postagem ou entrevista, mostrando que, no futebol, números são mais do que estatísticas, são histórias, emoções e identidade de clubes e torcedores, e a recente decisão da FIFA prova que, às vezes, o impossível histórico pode se tornar realidade, transformando um simples burburinho em um marco que será lembrado por gerações. A repercussão da decisão da FIFA continua a crescer, atingindo todos os cantos do futebol brasileiro, e o Vasco da Gama se vê agora em uma posição de destaque que poucos poderiam imaginar há apenas alguns anos. Os torcedores estão em êxtase, compartilhando fotos, memes e histórias nas redes sociais, reforçando a ideia de que o clube finalmente recebeu o reconhecimento histórico que merecia. Em diversos programas esportivos, a narrativa é discutida exaustivamente, com jornalistas debatendo sobre o impacto real dessa revisão de títulos e questionando se outros clubes poderão solicitar revisões semelhantes. O clima é de tensão e emoção ao mesmo tempo, já que cada cálculo de títulos do Vasco é acompanhado de perto, comparando-os com a soma das conquistas de Fluminense e Botafogo, mostrando o quanto o clube carioca agora se projeta acima de seus rivais históricos. Nas arquibancadas virtuais, as provocações entre torcidas atingem níveis inéditos e o burburinho em torno do tema é incessante, criando um ambiente onde cada postagem ou comentário pode gerar milhares de interações em questão de minutos. A sensação geral é de que a história do futebol carioca está sendo reescrita diante dos nossos olhos, com o Vasco assumindo um protagonismo que antes era impensável. E os efeitos dessa decisão devem reverberar por anos, influenciando discussões sobre memória, estatísticas e reconhecimento de conquistas, mudando para sempre a forma como o futebol do Rio de Janeiro é lembrado e celebrado. Enquanto o clima entre torcedores e jornalistas se intensifica, começam a surgir questionamentos sobre os critérios utilizados pela FIFA para validar os títulos do Vasco. Alguns especialistas apontam que a decisão pode abrir precedentes para outras revisões históricas,
afetando clubes de diversas regiões do Brasil que, por diferentes motivos, tiveram conquistas contestadas ou mal registradas. A discussão se espalha pelos programas esportivos, rádios e redes sociais, e cada nova análise provoca reações apaixonadas dos torcedores, que veem nesse momento uma oportunidade única de reafirmar a grandeza do Vasco. Para a torcida vascaína, cada título agora é motivo de celebração, enquanto Fluminense e Botafogo tentam lidar com a realidade de que o clube cruzmaltino, de maneira oficial, superou suas somas históricas de conquistas. A sensação de justiça histórica, mesmo tardia, é intensamente valorizada pelos torcedores que compartilham vídeos e histórias antigas do clube, reforçando a narrativa de que o Vasco sempre teve papel central no futebol brasileiro. Esse movimento também provoca reflexões mais amplas sobre a importância da memória esportiva, mostrando como revisões históricas podem mexer com emoções, identidade e orgulho das torcidas, e deixando claro que o futebol brasileiro entrou em uma nova fase, onde números não são apenas estatísticas, mas símbolos de reconhecimento e legado histórico. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol, a decisão da FIFA provoca debates acalorados entre dirigentes, ex-jogadores e comentaristas, todos tentando compreender a dimensão real dessa revisão histórica. Alguns dirigentes de clubes rivais já começaram a discutir possíveis estratégias para contestar ou validar outros campeonatos, enquanto ex-jogadores do Vasco compartilham memórias de momentos que agora ganham peso ainda maior à luz da decisão oficial. A narrativa sobre o Vasco, que agora possui mais títulos do que Fluminense e Botafogo juntos, se torna uma espécie de fenômeno cultural, transcendendo a simples questão esportiva e entrando no campo da identidade, do orgulho e da memória coletiva. Entre torcedores, a discussão sobre quem tem mais títulos se transforma em uma espécie de celebração histórica, relembrando conquistas de todas as gerações e reforçando a sensação de pertencimento e paixão pelo clube. Nas redes sociais, cada postagem relacionada ao tema é rapidamente compartilhada, gerando debates intermináveis e uma euforia que mistura nostalgia, orgulho e incredulidade, enquanto jornalistas tentam decifrar o impacto real da decisão e suas consequências para o cenário futebolístico carioca e nacional, demonstrando que uma simples mudança nos registros históricos pode se transformar em uma revolução cultural no esporte. A pressão e a atenção midiática também despertam debates sobre o papel das torcidas na construção da história de um clube. No caso do Vasco, os torcedores se veem não apenas celebrando títulos, mas também reivindicando a memória de décadas de dedicação, paixão e presença constante nas arquibancadas, memórias de jogos históricos, campanhas memoráveis e momentos decisivos que antes eram apenas lembranças emocionais, agora ganham peso oficial, reforçando a narrativa de que o Vasco é protagonista do futebol brasileiro. Para Fluminense e Botafogo, o cenário se torna delicado, já que precisam lidar com a nova realidade sem desmerecer sua própria história, mas reconhecendo ao mesmo tempo que a soma de seus títulos foi superada oficialmente pelo clube cruzmaltino. O clima de rivalidade, antes concentrado nos gramados, agora se transfere para a esfera histórica e simbólica, criando discussões acaloradas sobre justiça, reconhecimento e memória esportiva. Essa situação também abre espaço para novas histórias,
Debates e polêmicas que certamente serão revisitadas em programas esportivos, documentários e livros de história do futebol, mostrando que a decisão da FIFA não é apenas uma questão de números, mas uma mudança profunda na forma como o futebol brasileiro é narrado e lembrado. Além das repercussões nacionais, a decisão da FIFA atrai atenção internacional, com observadores de outros países acompanhando o caso como um exemplo raro de revisão histórica no futebol. A narrativa do Vasco, com mais títulos do que Fluminense e Botafogo juntos, é usada como referência para debates sobre justiça esportiva e reconhecimento oficial. E analistas estrangeiros destacam o quanto esse tipo de decisão pode influenciar a memória do futebol em diferentes contextos. A cobertura midiática internacional reforça a dimensão histórica do momento, mostrando que a revisão de títulos não é apenas um assunto interno do Brasil, mas um episódio de relevância global no esporte. O impacto simbólico e cultural dessa decisão é enorme, elevando o Vasco a um patamar que transcende números, estatísticas e troféus, transformando a percepção de clubes rivais e criando um novo ponto de referência para a história do futebol brasileiro, capaz de gerar debates, provocações e discussões apaixonadas por anos. Cada título revisitado, cada conquista reconhecida oficialmente, fortalece a identidade do Vasco e amplia a narrativa de um clube que, apesar de desafios, ressurge de maneira histórica e simbólica. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!